Boa tarde, pessoal. Como vocês sabem, no dia 20 de março, 21 de março, varia conforme o ano, o Sol entra no signo de Áries e aí começa o ano astrológico, né? A gente tem o ano civil, que começa em 1º de janeiro, vai até dia 31 de dezembro, que é o nosso calendário aqui. Existem outros calendários usados por outros povos, outras culturas. E na astrologia, o dia do início realmente do ano astrológico é quando o Sol entra em Áries, que é o primeiro signo. Então ele começa a fazer o circuito todo pelos 12 signos novamente. Por isso que a gente fala que ainda o ano astrológico de 2022 não começou. A gente está terminando de 2021, estamos nos últimos dias e vamos entrar agora no ano astrológico de 2022. Existe uma tradição caldaica de atribuir regentes planetários para cada ano e criar um ciclo de 36 anos de dominância de um planeta. Então, lá na virada de 2016-2017, nós entramos, segundo essa tradição caldaica, numa fase chamada de ciclo de Saturno. Um ciclo de Saturno de 36 anos, que vai, portanto, até o ano 2052. E, portanto, tudo o que acontecer em termos astrológicos vai estar sob o comando maior de Saturno. Saturno, portanto, ele é o dominador desse período de 36 anos e, portanto, os anos que se sucedem nesse período até o ano de 2052, embora possam ser anos de Sol, de Lua, de Mercúrio, de Júpiter, eles vão estar sob a égide maior de Saturno. Segundo essa tradição caldaica, não são todos os astrólogos que concordam ou utilizam essa nomenclatura, vamos dizer assim, essa classificação dos períodos astrológicos, mas segundo essa separação em ciclos maiores e ciclos menores, este ano de 2022 será regido por Mercúrio. Mercúrio, ele é um planeta bipolar. Ele é um planeta que ele rege Gêmeos, né, que é a própria imagem da polarização, né, entre um polo e o outro, o polo positivo e o polo negativo. Então é de se esperar que, com as energias de Mercúrio reinando a partir do dia 20 de março, sob a égide de Saturno, senhor do mundo, é que Mercúrio vai trabalhar para a divisão do mundo. Aliás, movimento que nós já estamos vendo com a guerra na Europa. A tentativa de estabelecer um mundo unipolar, unitemático, regido apenas pela ideia, pelos interesses americanos, está começando a ruir à medida em que está havendo uma reação de Rússia, China e de uma certa maior monta Índia, Paquistão, em relação a essa dominância, essa visão unipolar, unitemática de mundo. Então já entramos nesse ano de 2022 astrológico com essa visão da divisão. Eu coloquei na capinha aqui deste vídeo uma imagem do álbum do Pink Floyd da década de 90. Quem gosta de Pink Floyd com certeza já viu e já identificou, né, o álbum Division Bell, o sino da divisão, né? E tem uma das músicas chamada, a última música do álbum, chamada High Hopes, ou seja, Altas Esperanças, em que toca esse sino, começa com a música e ele fala o sino da divisão já começou a tocar. E é isso, gente, o que nós estamos vendo é que o sino da divisão já começou a tocar. A música do Pink Floyd, High Hopes, fala de altas esperanças, ou seja, ele fala das perdas e ganhos que nós tivemos no passado e como que nós olhamos com esperança para o futuro, baseado no que a gente já teve, que podemos ter de novo. Então há um trecho da música que ele fala, naquela época a grama era mais verde, as coisas eram mais gostosas, as luzes eram mais luminosas, né? Então, nós estamos vivendo este momento, né? Todos nós, principalmente depois da pandemia para cá, existe um certo saudosismo, ou seja, ai meu Deus, cadê o meu mundo? Né? Roubaram o meu mundo, cadê o meu mundo? Embora o mundo de 2018, 17, 16 não fosse um mundo perfeito, ele tinha os problemas que sempre tiveram, mas com toda a situação que aconteceu da pandemia em 2020,
com toda aquela situação astrológica que a gente já vem trabalhando com vocês aqui há muito tempo, houve uma ruptura, uma divisão. A zona de conforto de todo mundo foi retirada, o mundo foi colocado num processo novo, a ordem mundial está se reconfigurando, e agora com este 2022 de guerra na Europa, fica tudo muito mais claro que o sino da divisão começou a badalar, começou a tocar. E nós estamos assistindo uma reconfiguração mundial que já era esperado por todos os astrólogos que estudam o ciclo de 20 e 20 anos de Júpiter, Saturno, que se fechou em 2020, e que inaugurou um novo ciclo, um ciclo em signos de ar. Terminou o ciclo de terra e entrou no ciclo de ar. Então tudo isso foi falado, né? Se vocês se lembram, a gente foi trabalhando, foi dando elementos aqui para vocês entenderem este momento. Então existem algumas migalhas de João e Maria que nós deixamos desde 2018, e tem muitas pessoas que eu vejo aqui que estão indo comentar vídeos daquela época, porque aparecem os comentários aqui, elas estão indo ler, ouvir novamente aqueles vídeos, porque lá estão informações preciosas que já estavam apontando para este momento que nós estamos vivendo. Então Mercúrio ele vai separar, Mercúrio é Castor e Pólux, os irmãos, né? Então a separação, que pode ser uma polarização positiva, no sentido de criar duas visões diferentes de mundo que podem se complementar e se retroalimentar naquele movimento do infinito, tá? Mas também pode ir pelo lado negativo de criar polarização da contenda, do combate, do cancelamento mútuo entre pessoas que são de polos diferentes. Aliás, isso está muito em voga aqui, né? Com essa cultura do cancelamento, em que as pessoas se sentem muito mais impelidas a cancelar os outros do que ouvir a visão do outro, né? Então a situação toda está pegando fogo nesse sentido. E Mercúrio, por ser um planeta dinâmico, um planeta de informação, de idas e vindas, de movimentação, ele vai trazer aí uma velocidade maior para os acontecimentos de 2022. Isso é inevitável, né? Que a gente assista a partir do dia 20 de março uma escalada das coisas e uma velocidade bem mais alucinante do desmontar do velho mundo, ainda sem termos o novo mundo pronto para a gente habitar. E esse é a grande ansiedade de todos, é você estar nessa zona de transição que nós não sabemos ainda para onde estamos caminhando, mas o velho está desmoronando. Eu vou mostrar aqui para vocês o mapa do momento do ingresso do Sol em Áries, para a gente ter uma ideia de como vai ser esse ano astrológico. Acompanhe aqui comigo. Esse aqui é um mapa genérico, tá? Eu coloquei um mapa genérico porque joguei na casa 1 o signo de Áries, e a gente coloca a roda plana, a roda natural do zodíaco aqui. Então este é um mapa para todo mundo, né? Ele não está configurado para nenhuma localidade específica, tá? Para mostrar como vão estar as energias dos 12 signos. Então, todo ano astrológico começa, evidentemente, com a entrada do Sol aqui no ponto inicial dessa roda, a 0 graus de Áries, né? E aqui, de uma certa forma, não há muita novidade, porque a gente tem o Quirón, que já está aqui em Áries faz algum tempo, né? E o Sol. Então aqui as energias de Áries vão estar mais ou menos a mesma energia do masculino, dessa energia do masculino tóxico, muitas vezes, está retomada de uma reação do patriarcado em relação a algumas conquistas que aconteceram recentes. Então essa energia da guerra, do combate, não só da guerra da Ucrânia, mas das outras guerras que estão acontecendo, né? A guerra urbana, a guerra econômica, a guerra étnica, a guerra dos costumes, a guerra religiosa, são várias guerras. E seria bom que vocês chorassem pelas outras também, né? E não só por aquelas que é mostrada na televisão para fazer dramalhão. Então tem muitas guerras acontecendo aí, né? Nós temos assim, só de ver a quantidade de negros que são mortos no Brasil, mas vai muito além do número de ucranianos mortos na guerra. Então, se tem que chorar por todo mundo, né? Agora,
O que chama de novidade aqui, que a gente tem novidade, são os stelliums que a gente tem no signo de Aquário e de Peixes, né? Então, são os dois últimos signos finais da roda zodiacal, o que mostra que é um ano de finalizações, tá? Coisas vão acabar, gente. Então, desapega. Desapega, é melhor desapegar para não sofrer, porque muitas coisas vão ser retiradas de nós em 2022. Em todos os sentidos e em todos os aspectos, tá? Netuno é o que está faz tempo aqui. E Netuno é o regente de Peixes. Agora ele vai estar nessa entrada do ano de 2022 com a presença de Júpiter, que está se aproximando aqui de fazer a conjunção que vai fazer em abril com ele, e Mercúrio, o regente caldaico deste ano de 2022. Então, Mercúrio fala de informação, de idas e vindas, o Júpiter fala da questão das crenças populares, das leis, da moral, da ética, das relações internacionais, e Netuno da solvência disso tudo. Então vai ser um ano onde muita coisa vai vir à tona. Mistérios serão revelados, tá? Coisas que estão acontecendo encobertas vão estar sendo expostas e outras coisas vão ser enterradas dos nossos olhos. Então a gente tem que ficar muito atento, porque haverá mortes, atentados, conspirações no mundo inteiro para dar conta de uma agenda secreta que está sendo posicionada. E sem entrar nas conspiranoias, eu não estou entrando aí questão Illuminati, reptiliano, não estou falando disso não. Estou falando das agendas políticas e de interesses de grupos oligarcas do mundo. É isso daí. É o partido do dinheiro que tem a sua agenda e eles vão usar de todos os artifícios e subterfúgios escondidos para movimentar as coisas em 2022. O jogo vai ficar pesado e um jogo sombrio e confuso, porque eles vão minar a sua cabeça, eles vão colocar você defendendo justamente o algoz, né? E atacando quem não é algoz, né? Então essa vai ser a situação. Vende-se uma história que não é verdade. Fake news, mentiras das mais diversas, traições, decepções, desilusões. Um ano difícil, gente. Um ano muito complicado e de finalizações. Além do que, Peixes rege o mar, ano de tsunami, ano de tragédias marítimas, tá? De tragédias pela água. Muito forte isso aqui tudo. O outro stellium que tem a ver com a organização das coletividades, que é o signo de Aquário, e a busca de uma, vamos dizer assim, de um senso do coletivo. O que nós temos aqui são planetas muito difíceis, né? Saturno em Aquário, fazendo toda aquela revolução de Saturno nas repúblicas, ex-repúblicas soviéticas e todo o contexto de guerra, e Marte se aproximando aqui, que vai fazer justamente um encontro também no começo de abril. E Vênus no meio dessa confusão toda, não é? Então aqui nós temos também o processo da guerra. Infelizmente, gente, nós estamos só no começo. Mesmo que esse conflito pare por um cessar-fogo e por um tratado de paz meia boca que possa surgir aí, a tensão continuará por muito tempo e haverá momentos de idas e vindas, de retrocessos nesse processo todo. Não acaba tão simples como muitas pessoas pensam, tá? Ainda vai rolar muita água debaixo dessa ponte e ainda outros atores vão entrar nesse processo da guerra da Europa. E é interessante ver que a Lua, no momento da entrada do Sol em Áries, ela está quase entrando em Escorpião. Faltam aqui 7 minutos de grau para ela entrar no signo de Escorpião. Então ela já está imbuída dessa energia escorpiana, saindo de Libra, que é o signo das relações, das parcerias. 29 graus é um grau anarético, crítico. Então ela fala aqui da quebra de parcerias, da quebra dos acordos, quebra das alianças, quebra dos contratos e dos tratados entre as nações. Situação de guerra no ar.
e indo já em direção a Escorpião, que é morte e destruição. Um ano também marcado pela morte de mulheres famosas e outras mulheres anônimas no processo de feminicídio. Não vamos nos esquecer que os nodos estão pegando justamente aqui a região Touro-Escorpião, que é o eixo financeiro. Urano se aproximando de uma conjunção com o nó do norte aqui e depois mais para frente com o Algol. A mudança monetária que está acontecendo no mundo. Vocês viram aí que a hegemonia do dólar também está sendo ameaçado, que para nós, aqui pobres, que ficamos, nos mantiveram nesse cárcere do subdesenvolvimento, para nós isso é uma notícia que a gente deve até comemorar, né? Essa perda da hegemonia do dólar, embora isso venha trazer problemas econômicos também, mas se isso continuar esse processo, no futuro vai ser libertador para nós, países que somos colonizados culturalmente, economicamente, politicamente e de vez em quando com a influência dos Estados Unidos aqui produzindo golpes e fazendo instabilidade no nosso processo democrático. O ano não vai ser fácil, gente, como eu já falei, já venho falando, está aqui o mapa genérico para o ano de 2022. A pergunta que muitos fazem: como passar por tudo isso? Está difícil, está complicado, né? 2020, pandemia, 2021 foi um ano difícil, todo mundo estava querendo terminasse logo 2021, e entramos em 2022 e está pior, né? É uma escalada, é complicado. O mundo está passando por uma reconfiguração, gente, não tem como evitar esse processo, faz parte do processo do mundo. E a nossa civilização ocidental, de uma certa forma, pediu por esse processo, né? Porque a gente ficou muito cheio de não me toques. A nossa civilização ocidental Louis Vuitton, né? Muito cheio de glamoures e coisa, e pouco atinada com a realidade dos fatos. E agora nós temos uma briga com uma outra civilização do Oriente que vê as coisas de uma outra forma, né? Tem gente achando que vai ter revolução na Rússia por falta de McDonald's. Tem revolução em países de gente tonta, de países de mente colonizada, que acha que tem que ter McDonald's para ser desenvolvido. Se não tiver, o McDonald's vai para a rua fazer protesto. Isso é gente de país tosco, de pensamento tosco, né? Civilização oriental pensa diferente, gente, e é bom vocês estudarem antes de ficar falando bobagem aí na internet. Não meçam chineses, indianos e russos pela tua régua, pela régua da civilização ocidental. Nós estamos falando com uma outra cultura. Nós estamos falando quase que como uma civilização quase que de outro mundo. Então é bom ter um pouco de respeito, baixar a bola, né? E ver que nós aqui, nessa civilização de playboys que nós criamos, por conta de estarmos alinhados com a cultura hegemônica dos Estados Unidos, a gente está fracassando em muitas coisas. A guerra é só uma das coisas, mas tem tantas e tantas outras coisas fracassando. E talvez seja necessário que essa civilização ocidental venha à ruína, para que a gente possa construir uma outra, muito mais saudável, muito mais inclusiva, economicamente muito mais justa, porque do jeito que as coisas estavam, não tinha mais como continuar. Então o movimento de ruptura vem vindo aí. Os sinos da divisão já estão badalando. Está na hora de a gente tomar atento. Recado tá dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá, no botãozinho, aperta o botãozinho de inscreva-se, até aparecer o inscrito, e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.